Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Podem tomar assento em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amada igreja do Senhor Jesus, exalto ao meu Deus, ao nosso Deus, pela oportunidade que Ele nos concede de voltar a esta casa. Eu estava recordando que, mais precisamente há 10 anos, Deus me deu a oportunidade, talvez alguém vai lembrar de mim, mas de modo corriqueiro, vou usar essa expressão, ter a oportunidade de, por vários anos seguidos, vir cooperar aqui. Já na gestão do pastor Carlos Arruda também tive oportunidades, e as que eu não pude atender, eu fiz indicação. E louvo a Deus pela igreja. Quero exaltar ao meu Deus pela vida da igreja. Eu estava daqui sentado e louvando ao Senhor por ver uma igreja tão bonita. Povo bonito, quando a gente chega na igreja e vê a igreja do jeito que está, as irmãs no culto de Santa Ceia mantendo essa, não é doutrina, mas é um bom costume, de nos cultos de Santa Ceia se vestirem de branco assim, que tem um significado, tem uma representação. Eu entendo que nesse ato também o nome do Senhor é glorificado. Exaltando a Deus pela vida da igreja, exalto ao Senhor pela vida do pastor Carlos Arruda, pessoa que eu aprendi a amar, e o que eu vou falar aqui a igreja do Vegel escutou há dias atrás. Eu morava em um local em Maceió e por problemas de mineração, vários bairros foram comprometidos e no momento de caos, no momento de aflição, Deus colocou o pastor Carlos Arruda e ele agiu com a minha família como um pai. Então eu quero tornar isso público perante a igreja. E ele fez comigo o que um pai faria. Então, perante a igreja, eu exalto a Deus pela vida do seu servo, pela vida da sua esposa, irmã Márcia, e faço menção aqui, menção honrosa do seu filho, pastor Marcondes, em nome do Senhor Jesus, que foi através dele, em uma conversa no grupo da Comadal, que Deus agiu através do pastor Marcondes. Quero fazer menção, nesta ocasião, do evangelista Gesanias, que é a pessoa aqui que a gente tinha uma aproximação e tem. E eu louvo a Deus porque eu achei ele um pouco mais fofinho, mais redondo. Isso é um sinal de que a irmã Thalita está cuidando bem dele. Deus abençoe em nome do Senhor. Falando dele, então eu alcanço todo o santo ministério que aqui está. Amada igreja do Senhor Jesus, exalto ao Senhor também pela vida da minha esposa e todos que aqui vieram nessa noite de Maceió até aqui. E assim sendo, eu convido todos a abrirem a Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo de número 22. É um culto de Santa Ceia. É um culto especial para todos nós. Glória a Deus. Seja Deus exaltado em nome do Senhor Jesus. Gênesis, capítulo de número 22. Nos diz a Sagrada Escritura: E aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento. E eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós.
Amada igreja, conforme o pastor falou, nós estamos reunidos nessa noite em um culto que para mim é o culto mais especial que a igreja celebra. Esse culto é tão especial que a palavra do Senhor nos diz que esse é o culto que vai se repetir nos céus. E quando nós pensamos na importância desse culto, eu louvo a Deus porque há uma expectativa neste culto. E a expectativa para esse culto é como esse culto vai terminar. Mas eu quero propor para a igreja que se o Senhor Jesus não voltar daqui para o final deste culto, se o Senhor Jesus não voltar até a próxima Santa Ceia, a terceira Santa Ceia, a quarta Santa Ceia, e assim seguindo nesse ano de 2023, eu já posso deixar uma palavra de ânimo para a igreja nesta noite. E essa palavra de ânimo, na verdade, é um texto que eu dedico a toda a igreja, que está no livro de Daniel. A palavra do Senhor nos diz que no capítulo 12, no último versículo, ele escreve: tu, porém, vai até o fim. Eu parabenizo aqueles que têm o privilégio de nessa noite participar deste cerimonial tão sublime. Mas eu já quero propor como desafio que se o Senhor Jesus não voltar, você chegar em dezembro dizendo: eu fui até o fim. A vitória não é apenas para quem parte, mas para quem chega até ao fim. E nós estamos diante de um texto sagrado, conhecido por muitos da igreja, essa igreja que podemos dizer assim, uma igreja histórica, pessoas que aqui estão que são amantes da palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos apresenta um texto que é conhecido por todos, e esse texto foi o texto que Deus colocou em meu coração, e eu caminhei para outros textos. Tem alguma coisa aqui anotada em outro texto, mas o texto que Deus confirmou foi esse texto. Quando eu falo isso, irmãos, é porque esse culto para nós é um culto diferente. E eu vou daqui a um pouco chegar quando eu digo dessa diferença nesse culto. A palavra do Senhor nos diz, e todos nós conhecemos, que esse texto é o texto que muito bem explica ou exemplifica a experiência do nosso Cristo. Todos que aqui estão, ou boa parte, sabem o exemplo desse texto, a figura desse texto para a realidade da igreja. Todos que aqui estão, ou boa parte, sabem a figura de Abraão e a figura de Isaac nesse texto. Mas o que eu quero compartilhar com a igreja é o que eu vou chegar daqui para o final da minha reflexão, no versículo 5. Porque o que nos chama a atenção é que a palavra do Senhor nos diz: e aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão. Primeira observação que eu trago nessa linguagem corrigida é que a palavra do Senhor nos diz que Deus a ninguém tenta. Na verdade, nós entendemos, conforme as melhores traduções, que Deus, na verdade, provou mais uma vez a Abraão. A palavra do Senhor nos diz que essa prova para a vida de Abraão foi uma prova diferente. Mas é interessante que Abraão, ele responde como um verdadeiro servo haveria de responder. A palavra do Senhor nos diz que o verdadeiro servo responde: eis-me aqui. E é interessante, irmãos, que a igreja está reunida. E quando eu falo da beleza da igreja, é que a igreja recebeu um convite e a igreja respondeu dizendo nessa noite: eis-me aqui. Por isso que esse texto ele tem uma lição para nós. É porque todos nós estamos aqui como verdadeiros adoradores diante da presença de Deus. E a palavra do Senhor nos diz
que o Senhor disse a Abraão: toma o teu filho. E é interessante que ele traz o destaque em relação aos demais filhos que Abraão já tinha. A palavra do Senhor nos diz que Deus estava dizendo a Abraão: eu não quero qualquer filho, eu quero o filho a quem tu amas. É interessante por demais que a vida com Deus é uma vida onde Deus exige de nós algumas coisas. E Ele é especialista em pedir a mim e a você aquilo que muitas vezes pode ser um instrumento para tomar o lugar que é de Deus na nossa existência. Mas o que eu louvo a Deus é que está reunida nesta noite uma igreja que entende perfeitamente que a melhor coisa que tem na vida da igreja é adorar aquele que nos criou, adorar aqueles que nos formou, adorar aquele que enviou o seu filho para morrer por nós. E aqui nós estamos adorando e bendizendo o seu santo nome. É lindo, porque Deus havia dito anteriormente a Abraão que Ismael, o seu primeiro filho, não haveria de herdar com Isaque. E agora ele diz: Abraão, eu quero uma coisa de você, e o que eu quero é aquilo que você entende como que é mais especial. O que você tem como mais especial, eu já vou te dizendo, é a tua vida. E é essa vida como oferta que o Senhor me envia aqui para te dizer: eu quero a tua vida diante do meu altar. Não só no mês de janeiro, não só no mês de fevereiro, mas enquanto você peregrinar nessa terra, você vai dizer: eu tenho um Deus todo-poderoso que é dono da minha vida. É interessante, irmãos, porque a palavra do Senhor nos diz, e a igreja sabe, que Ele diz: eu quero o filho a quem tu amas. Ou seja, a palavra do Senhor nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Aqui tem essa figura para nós. E a palavra do Senhor nos diz que o próprio Cristo, não tendo por usurpação ser filho de Deus, ser igual a Deus, se esvazia da sua glória, da sua majestade, vem habitar entre nós, vem morrer por nós, para nos dar o direito à vida eterna. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor diz a Abraão: eu quero que você vá a Moriá. E é interessante que para onde Abraão estava, para o lugar que Deus queria, era uma peregrinação, segundo os relatos, de aproximadamente 60 quilômetros. E a palavra do Senhor nos diz: eu quero que você vá a Moriá. E eu quero que você ofereça ali o seu filho em holocausto. É interessante, irmãos, porque Deus começa pedindo a Abraão que ele vá oferecer um sacrifício. E o sacrifício é o ritual a uma entidade. Aqui o sacrifício era voltado ao Deus Todo-Poderoso. Aquele Deus que se apresenta para Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. O mais lindo, quando eu paro para meditar nessa passagem, é que aqui ainda não existia as determinações de Deus dada a Moisés a respeito de holocausto, a respeito de sacrifício, mas a humanidade entendia a necessidade de se adorar. O que eu acho interessante é que o homem pode não conhecer Deus, o homem pode ficar com o coração duro para Deus, mas lá dentro a sua alma clama para conhecer um verdadeiro Deus. É por isso que eu amo a Deus, porque aqui está reunida nessa noite uma igreja que um dia deu sensibilidade à ação do Espírito Santo de Deus,
a voz de Deus penetrou e você disse: a minha oferta, o meu sacrifício, o meu holocausto a Deus é a minha própria vida. A palavra do Senhor nos diz que Ele afirma: oferece-o ali em holocausto. Só que o sacrifício era o ritual. E para o holocausto precisava-se de um animal. Ou seja, sacrifício sem animal ia faltar alguma coisa. Então a palavra do Senhor nos diz: você vai e oferece-o ali, porque ele vai ser a representação daquele que um dia eu haverei de enviar sobre a terra. O que é que eu acho interessante aqui, irmãos? É que a palavra do Senhor nos diz: oferece-o em uma das montanhas que eu te direi. Quando eu paro aqui e penso num Calvário, eu vejo uma cruz do meio, que está entre duas, onde estão homens perversos. Um monte chamado Caveira haveria de receber um personagem chamado Jesus de Nazaré. E aqui no Monte Moriá, esse monte vai receber no primeiro momento a figura daquele Cordeiro Pascual que tira o pecado do mundo. A palavra do Senhor nos diz que ele se levanta pela manhã de madrugada. O que eu acho interessante é que vida de sacrifício é vida de intimidade, de particularidade entre você e Deus. Alabaço e erevos. Ele conta alguns detalhes do que vai precisar, mas aquilo que Deus falou com ele, ele não revela para ninguém. Eu sinto de Deus para te dizer: os teus mistérios, os teus segredos entre você e Deus, não revela a ninguém. A palavra do Senhor nos diz que ele se levanta pela manhã de madrugada. Deus sempre vai se revelar para quem se levanta pela madrugada. Amadas, parece que eu vejo Deus com um olhar de chama de fogo, vendo quem está aqui entre nós, que se levanta cedo pelas madrugadas e vai oferecer a sua vida em holocausto e o seu corpo, o seu sacrifício. Chega diante de Deus. De uma coisa eu entendo perfeitamente, é que o Deus que nós servimos, Ele está conduzindo a sua igreja ao monte. A palavra do Senhor nos diz que Ele prepara o jumento. A palavra do Senhor nos diz que Ele toma consigo 2 de seus servos. A palavra do Senhor nos diz que Ele chama Isaac. A palavra do Senhor nos diz que Ele prepara a lenha. Agora eu fico pensando, irmão, sentimento, que poderia ser um sentimento de pavor. Quando você sabe que tem alguém da sua família que está enfermo, como é que você se sente? Há uma situação que diz que alguém doente, a família também fica enferma. Porque alguém precisa fazer aquele plantão de horário e tal, então a família também adoece. Agora eu fico pensando em Abraão não querendo dar sinais para os seus servos e para o seu filho, que de fato Deus pediu a ele. Parece que eu vejo Deus olhando para a sua igreja, olhando para mim, dizendo: eu quero mais de você. 2023, eu quero mais de você. Senhor, mas é demais, eu quero mais de você. O Senhor me trouxe aqui para te dizer: Ele quer mais de mim, quer mais de você. Ei, não se acomode com a vida raquítica espiritualmente que você vivia. Ele te chama para um sacrifício, e para esse sacrifício você vai ter que dar alguma coisa. Amálias sobre Evas.
O que nos chama a atenção, irmãos, é que a palavra do Senhor nos diz que Ele fende a lenha para o holocausto. Na cruz também teve. A palavra do Senhor nos diz que o nosso Senhor Jesus, eu fiquei pensando nesse texto e dizendo, aqui teve jumento, e Jesus, para entrar em Jerusalém, Ele também montou no jumento. O que foi que eu fiquei pensando? É de coisas insignificantes que Deus vai nos surpreender. É através de coisas insignificantes que Deus vai nos surpreender. É através de coisas insignificantes que Deus vai te surpreender. Prepara o jumento. Prepara a lenha. Chama os ajudantes. E a palavra do Senhor nos diz que ele se levantou e foi. E a palavra do Senhor nos diz que ao terceiro dia, Abraão levantou os seus olhos e viu o lugar de longe. Sabe o que é que eu acho bonito? É que algumas coisas na Bíblia a gente fica olhando que não existia tecnologia, não existia GPS. Mas Deus falava com o homem chegava no lugar onde Deus queria. Deixa eu te dizer uma coisa, para você e para o lugar que Deus quer, Ele não precisa de GPS. Ele cuida da tua vida melhor do que você mesmo. Amália sobre a face. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que ao terceiro dia, Abraão levanta os olhos e vê o lugar. Ele vê o lugar onde ele vai prestar um culto a Deus. A palavra do Senhor nos diz que ao terceiro dia, quando ele se depara com esse lugar, a palavra do Senhor nos diz que ele agora vai falar algo com os seus servos. E ele diz, olha, vocês foram úteis para mim até aqui. Mas daqui para frente, agora é eu e meu filho. Fiquem aqui. Porque eu e o moço, nós vamos mais adiante. E nós vamos chegar em um lugar, e quando nós chegarmos lá, vamos adorar. E havendo adorado, nós voltaremos. Alguém disse que ele usou dessas palavras, baseado no que o autor aos Hebreus escreve, crendo que Deus poderia voltar a dar vida ao seu filho. Mas sabe o que eu acho interessante? E é aqui que eu trouxe para meditar nesse aspecto da Santa Ceia. É que a palavra do Senhor nos diz que ele diz aos seus servos, ficai aqui. Porque eu e o moço, nós vamos mais adiante. O que é que eu percebo? É o que aquilo que no primeiro momento era sacrifício em holocausto, ele diz, vai mudar para adoração. Amai, meu pastor, essa semana pensando e se perguntava, vai que horas? Eu não sei, mas o meu coração dizia que eu vim aqui não para um passeio. Eu estava o tempo todo lá dentro. Tinha hora que dava vontade de dizer alguns deles, mas eu ficava guardando aquilo dentro de mim. Eu dizia, eu estou indo a Paulo Afonso, mas eu não vou pregar, eu vou lá adorar. Eu não vim aqui simplesmente para um mero culto. Eu vim aqui adorar a Deus. Hoje é a primeira Santa Ceia do ano de 2023. O que para Abraão no primeiro momento era um sacrifício, quando chega a hora do vamos ver, ele diz, na verdade não é um sacrifício. Porque aquilo que poderia ser difícil, quando Deus está no meio, se torna fácil. É um culto de Santa Ceia. O que nós viemos fazer aqui?
Nós não viemos buscar resposta no sentido de satisfação para os nossos problemas. Nós viemos aqui prestar um sacrifício, um holocausto a Deus através das nossas vidas, que na verdade é aquilo que eu chamo de adoração. Abraão tinha uma segurança, ele estava dizendo: eu vou, mas fique aqui, ele diz no plural. Porque havendo adorado, nós vamos adorar. E havendo adorado, tornaremos. Ele disse: eu não vou voltar sozinho não. Eu vim aqui adorar. E depois de adorar, nós voltaremos. Nós estamos aqui diante da mesa. Aqui está o pão que vai ser consagrado. Aqui está o suco de uva que vai ser consagrado. Mas você precisa entender que você não veio para um simples culto. Você veio a um sacrifício. Você veio apresentar um holocausto. E esse holocausto, sacrifício, na verdade é uma adoração. E você precisa entender, através das Sagradas Escrituras, que nós estamos diante da mesa. E nós vamos comer do pão, nós vamos beber do cálice, na certeza e convicção de que nós estamos adorando. Adorando ao Deus Todo-Poderoso. Por isso que não é um simples culto. Como se fosse uma tradição. Eu tenho que tomar a primeira Santa Ceia do ano. Não. Nós viemos adorar. E depois de havendo adorado, nós vamos nos alegrar diante da presença do Senhor. Eu não sei como foi o teu dia, eu não sei como foi a tua semana, eu não sei como foi esse período para essa Santa Ceia. Mas se você chegou até aqui, quem sabe a tua vida é na verdade o que você veio oferecer para Deus. Entenda uma coisa, que você veio adorar. Você não veio pelos seus esforços. Eu não vim pelos meus esforços. Na verdade foi o Deus Todo-Poderoso que disse a mim: vai adorar, vai buscar a minha presença, vai levar uma palavra de ânimo a uma igreja que está caminhando, uma igreja que está avançando, e cada passo que dá, na verdade, é um sinal de adoração ao Deus Todo-Poderoso. Por isso que nessa noite, ao comer do pão e ao beber do cálice, diga: eu estou adorando a Deus.